O livro da campanha da Fraternidade em Família, da Scala Editora, há 20 anos auxilia as famílias a viverem a campanha, reunindo na fé e a estabelecer um diálogo que favoreça a promoção da vida e o amor. Vamos agora acompanhar na reportagem com Daiane Rodrigues como foi a produção do subsídio. Hoje é dia de falar sobre a campanha da Fraternidade em Família, por isso viemos até a Scala Editora para conversar com o Padre Paulo Júnior. Padre, obrigada por nos receber. E para começar, eu queria que o senhor nos falasse de onde que foi inspirado, então, a campanha da Fraternidade em Família. Muito bem, agradeço já de início a oportunidade de apresentar esse material. A campanha da Fraternidade, ela já é uma iniciativa da própria CNBB, né? A reunião dos bispos do Brasil. E a cada ano, então, eles procuram colocar em evidência, rezar uma realidade social que esteja mais gritante, né? Uma das dimensões da nossa sociedade. E esse ano, 2021, será uma campanha da fraternidade ecumênica. Então, esse aspecto do diálogo entre as igrejas que conversam com a Igreja Católica, né? Que é um grupo que faz parte, desde 2000, a CNBB tomou essa iniciativa de se unir a outras igrejas, denominações cristãs, e fazer com que a força fosse somada em virtude da reflexão de algum tema que é preciso ser chamado a atenção na nossa sociedade. E a campanha da Fraternidade em Família, que é o subsídio que nós aqui na Scala Editora produzimos, ela contempla todo esse texto, esse subsídio que a própria CNBB, junto com o CONIC, elaboram. E aí é interessante lembrar que a campanha da Fraternidade em Família surge a partir do Natal em Família. Então, o Natal em Família veio primeiro e, em determinado momento na história, a própria CNBB nos pede para que possamos elaborar um subsídio que pudesse chegar até as famílias, para que a reflexão proposta pela campanha da Fraternidade não ficasse somente em alguns grupos, mas que todas as famílias pudessem também refletir nesse período, que é o período da Quaresma. Seria aquela intenção realmente de reunir todo mundo, igual reúne no Natal. Sim, e aí as pessoas todas terem acesso ao mesmo conteúdo que está sendo divulgado, chamado a atenção, colocado em relevância para ser refletido. E o que traz o tema deste ano? O tema deste ano chama-nos a atenção para fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Entendendo que a fraternidade, vivenciada através do diálogo, é um compromisso de amor. E a linguagem universal, por assim dizer, é o amor, não é? Então todos tendem a se entender e compreender a partir do amor. Por isso o diálogo favorece, esse diálogo vivido na fraternidade favorece a divulgação, a propagação e a vivência do amor. E ele traz um lema. Sim, sempre traz um versículo bíblico, né? A campanha sempre chama a atenção porque vai refletir de uma dimensão social na sociedade, um tema da sociedade, mas tendo como pano de fundo ou à luz um versículo bíblico, a palavra de Deus. E esse ano vai ser do livro dos Efésios, né? Da carta aos Efésios, melhor dizendo, que traz capítulo 2, versículo 14. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez unidade. Então, chamando a atenção para esse aspecto de que todos que professam a fé em Jesus Cristo devem viver o diálogo e a fraternidade, porque do que era dividido, ele torna tudo unido. Então, unido em prol da vida, em prol da promoção da vida em todas as suas dimensões. Padre, como que é pensado a capa deste livrinho? Existe todo um planejamento? Sim. A partir de então, a própria
quando é com a CNBB, a própria CNBB, né, elabora um concurso, né, tanto do hino quanto da própria capa que vai ser elaborada. E nós aqui da Scala Editora, há um tempo, já temos feito o nosso próprio estilo, né, de capa, bebendo da fonte, daquilo que é a inspiração da própria campanha como um todo, e a partir disso a gente elabora aqui mesmo uma capa mais personalizada. E desse ano, então, nós vamos ter aí uma dimensão da circularidade, né, do círculo, colocando como em evidência a ideia do diálogo por igual. Todos estão, né, na mesma altura, na mesma posição e podem assim, então, dialogar e conversar sobre o bem que deve ser feito para todos, não só para alguns, mas para todos. E tem o Cristo envolvendo, então, esta capa, vamos dizer, esse círculo, né, na capa, que ele é o que une o que estava dividido. Então agora, Padre, vamos aproveitar que nós estamos aqui e vamos dar uma volta na Scala Editora para a gente mostrar, né, como que funciona todo esse processo de produção, e a gente convida os devotos para acompanhar com a gente, né? Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar um pouco mais sobre o parque gráfico ali da Scala Editora, onde é feito o acabamento do subsídio, do qual nós vamos falar agora. E vamos acolher remotamente o fráter Alexandre Souza, que vai falar sobre esse subsídio que a Scala Editora prepara para a campanha da fraternidade desse ano. Seja bem-vindo, fráter Alexandre, uma alegria acolhê-lo. Boa tarde, Padre Wellington, querido confrade, boa tarde, Caísa. Boa tarde também a todos os filhos e filhas do Divino Pai Eterno que se encontram sintonizados na TV Pai Eterno. Tá certo, e a gente começa, né, perguntando qual que é a característica que marca as obras publicadas pela Scala Editora, que está presente principalmente aí no subsídio da campanha da Fraternidade em Família 2021. Bem, Padre, Caísa, queridos e amados filhos e filhas do Divino Pai Eterno, que nos acompanham pelo programa Pai Eterno. A Scala Editora, desde a sua criação, ela se caracterizou pela produção de subsídios pastorais, né, que desde 1968, eu acredito, colaboram com a Igreja no Brasil. Todas as publicações que a Scala Editora faz são de cunho popular, ou seja, tem uma linguagem bastante acessível e sempre ajudam na reflexão sobre a palavra de Deus e o magistério da Igreja. E não é diferente, como, por exemplo, naquilo que nós vamos falar um pouco agora, naquilo que acabamos de ver na reportagem que antecedeu essa entrevista, que é a produção do material, do subsídio celebrativo sobre a campanha da fraternidade desse ano. Então, basicamente é isso. Todas as publicações que a Scala Editora faz, elas têm esse objetivo de tornar acessível a linguagem da fé, de tornar acessível aquilo que nós aprendemos através da palavra de Deus e do magistério que a Igreja nos ensina. Ô Frater, se eu estiver errada, você pode me corrigir. Através do subsídio, de todo o material que a Scala Editora vem produzindo de evangelização, tem como objetivo justamente isso, facilitar a evangelização, salientar e deixar claro no coração das pessoas a importância dessa evangelização, de falar de Deus? Sim, sim. Uma característica marcante das obras publicadas pela Scala é justamente essa simplicidade da linguagem, né? São textos teologicamente muito bem fundamentados, como eu disse, na palavra de Deus e no magistério da Igreja, e que sempre contemplam também a religiosidade popular, mas com essa característica marcante, que é tornar a linguagem da fé acessível. Esse é o norte das publicações de toda a linha editorial que a Scala produz. Nós já conhecemos muito do que a Scala produz, sobretudo naquilo que a gente chama hoje na linha editorial como o carro-chefe. No caso, o Natal em Família, né, onde a Scala é uma das pioneiras, foi um padre redentorista que começou a publicar, e também, ao mesmo tempo, na CF em Família, na campanha da Fraternidade em Família.
todas essas duas publicações e todas as outras coisas que a Scala Editora produz têm essa característica marcante, sobretudo na simplicidade da linguagem. É como se de fato, na hora que a gente está rezando, seja em grupo, seja individualmente, algum subsídio celebrativo, algum livrinho que tem alguma oração ou alguma coisa celebrativa da Scala, é como se a gente estivesse ali falando com o próprio Deus de uma forma muito acessível e de uma forma muito próxima, né? A característica marcante dos livrinhos da Scala é justamente essa. É interessante ouvir o Frater dizer sobre essas características, viu, Caísa? Porque quem está em casa pode se perguntar, né? A editora Scala e principalmente o Centro Pastoral Popular trazem essa marca dos missionários redentoristas para a evangelização. Isso. Mas a campanha da fraternidade desse ano, de 2021, vai ser ecumênica. E eu queria perguntar para o Frater como é que esse subsídio, né, esse livrinho de encontros, porque é bom a gente lembrar isso, né? São encontros produzidos para que as pessoas possam rezar e refletir. Como é que isso vai auxiliar na reflexão para os cristãos e para o crescimento do ecumenismo? Olha, padre, a pergunta do senhor é muito importante. Justamente para nos ajudar a entender o horizonte que essa campanha quer alcançar. Eu vou me estender um pouquinho mais, justamente para explicar, né, o objetivo da campanha desse ano. Então, nesse ano nós temos a campanha da fraternidade, que é ecumênica, ela tem como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor, com o lema retirado da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. O objetivo é justamente fazer com que a mensagem de Jesus não erga sobre nós, principalmente nós que professamos a fé cristã, a fé em Jesus, que ela não erga sobre nós muros, mas que ela os derrube, sobretudo o muro do ódio, da intolerância, do preconceito, que tem se dissipado pela nossa sociedade. Nos últimos anos no Brasil, a gente percebe, desde as eleições de 2014, a polarização política. E essa polarização, infelizmente, chegou também ao ambiente religioso. Então, o CONIC, né, que é o grupo responsável pela parte ecumênica da campanha da fraternidade, que acontece a cada 5 anos, né? As campanhas da fraternidade ecumênicas acontecem a cada 5 anos. Esse ano tentou elaborar um subsídio para nos ajudar a discutir como nós podemos melhorar o diálogo interreligioso nas nossas igrejas cristãs aqui no Brasil. Quando a gente percebe que há ausência do diálogo, é porque alguma coisa não anda bem, sobretudo no nosso testemunho cristão. E é impossível nós darmos um testemunho cristão, nós falarmos sobre a mensagem de Jesus, que é uma mensagem de amor e de união, sem o diálogo respeitoso, sem o diálogo que quebra barreiras e que derruba os muros. O Padre Wellington, e ouvindo o Frater falar, e nós sempre, quando falamos de campanha da fraternidade, a gente sempre pensa em comunidade, algo amplo, mas essa campanha da fraternidade desse ano, falando do ecumenismo, de todas as questões que o Frater abordou, vai com certeza ajudar também as famílias, aquela família ali pequena que vive isso dentro de casa. Um que está lá discutindo um assunto e o outro que não concorda, e aquela questão de diversidade, de coisas assim diferentes que um não aceita, o outro... Enfim, tantas brigas que acontecem por causa desse motivo. Com certeza essa campanha vem para auxiliar nisso, não é? Justamente, Caísa. Principalmente quem tiver a oportunidade de adquirir o subsídio que a Scala produziu, vai ter um pouco disso no momento em que estiver ali praticando o roteiro de oração que a Scala produziu. Hoje é impossível a gente, na mesma casa, quem nunca teve essa experiência, um dia terá. Hoje é impossível a gente ir num ambiente familiar e numa mesma casa e ali a gente não se deparar com uma realidade religiosa extremamente plural. A gente vai nas visitas às famílias, o Padre Wellington, que é missionário, também pode falar bem disso. A gente visita as famílias hoje, e a gente chega na casa das pessoas, um é protestante, o outro é cristão católico, o outro participa de alguma religião de matriz africana, e
como a gente fomenta o diálogo, como a gente estreita os laços familiares, se atendo para o fato de que a religião ela é um fator de união e não de desunião, né? Então, a prática, aquilo que a gente vê no subsídio que a Scala produziu e também na intenção da campanha da fraternidade esse ano, é justamente isso, estreitar os laços religiosos, que na verdade os laços religiosos fundamentam e norteiam a nossa vida, né? Quem não se deixa moldar pela mensagem que escuta da sua religião, não vive a sua prática religiosa, não vive uma fé verdadeira. Agora, Frater Alexandre, Caísa, quem está nos acompanhando em todo o Brasil, vendo você dizer, por exemplo, tanto do caráter da campanha da fraternidade, me chama a atenção justamente essa motivação que está por trás dessa evangelização popular. Primeiro, uma cultura do encontro muito antes do Papa Francisco, pós-Vaticano II, que motivou os missionários redentoristas a evangelizarem, favorecendo a essa cultura do encontro. E esse encontro que se dava nas comunidades de base, nos grupos de oração, nos grupos do terço, nos grupos de bairro, nos grupos de família. Agora a gente está vivendo um momento diferente. Quais serão as orientações e como é que a gente vai poder fazer com que esse subsídio ele alcance a sua eficácia, favorecendo encontros, num período em que nós estamos, às vezes, isolados, né? Impedidos de formarmos aquele grande grupo de oração que a gente tinha na novena do Natal, seja agora na época da Quaresma, né, durante o período que a gente vai viver a campanha da fraternidade. Como é que vai ser isso e quais são as orientações da Scala Editora para esse momento? Bem, como o senhor disse, nós vivemos um momento de pandemia, né, um momento de crise sanitária causada pela Covid-19, que nos impede de estarmos juntos e reunidos em grupos em grupos de pessoas que, no momento normal da nossa vida, certamente seria mais fácil, né? A gente se reunir com famílias distintas, a gente se reunir com o grupo das nossas comunidades, seja pelo grupo de catequistas, e pelo grupo de jovens, apostolado de oração, enfim, todos os movimentos que fomentam as nossas comunidades. Justamente pelo fato de que nós somos orientados a permanecermos isolados e distantes uns dos outros, né? Até porque a presença física de alguém que poderia, numa situação hipotética, estar infectado, poderia trazer danos à vida das outras pessoas. Então, as diretrizes para a prática da celebração da campanha da Fraternidade em Família, elas são as mesmas que as autoridades sanitárias nos pedem. Justamente para evitar o contágio, o nível de contágio, o aumento do nível de contágio entre as pessoas. Frater. Quem quiser adquirir Oi? Sim. Eu queria primeiro dizer que está aparecendo para quem está em casa o site scalaeditora.com.br e também o telefone para que as pessoas possam adquirir. Mas eu ainda chamaria a atenção para a questão das famílias que estão vivendo esse momento de isolamento em unidade, né? Nós temos núcleos familiares que estão, de alguma forma, também se cuidando e se unindo em oração, através da TV, através do rádio. E eu acho que esse também é um caminho, né? Para a gente poder se juntar, usar as redes sociais, usar o aparelho de celular que fazer hoje em videochamada. É raro você não ter alguém que não tem um celular em casa, né? Sim. Existe muita gente que ainda não tem. Mas usar o celular, por exemplo, fazer uma videochamada e fazer um encontro, né, Frater Alexandre? Justamente, quando o senhor diz quais as orientações que a Scala Editora dá para aqueles que adquirem esse material, eu ia dizer justamente isso. Desde o ano passado, quando a pandemia chegou, já tínhamos passado pela campanha da fraternidade do ano passado e chegamos àquilo que a Scala considera como carro-chefe, que é a campanha de Natal. A Scala começou a influenciar as pessoas a utilizarem os aparelhos que elas têm em casa. Por exemplo, um notebook com uma boa câmera e um microfone e o aparelho de celular para fazer videochamadas em grupos, com aquela pessoa que você gosta e está distante por causa da pandemia, não pode estar em casa. E a partir desses meios que nós temos à nossa disposição, rezar juntos.
É isso que a escala também orienta as pessoas. E às vezes a pessoa fica perguntando, eu quero adquirir o livro, eu quero adquirir o material, mas como eu vou sair de casa? Hoje, a escala também tem meios virtuais de venda. A escala tem o WhatsApp, inclusive eu não consigo ver aqui do meu vídeo, mas certamente vocês estão passando. A Escala Editora tem um atendimento via WhatsApp, né, que está no link da bio do Instagram, que está lá no site www.escalaeditora.com.br, está no link da bio do Instagram e também do Facebook, que é o WhatsApp, 62 981 19 6817, repetindo, 62 981 6817. Você pode pedir de qualquer lugar do Brasil, né? Hoje, graças a Deus, nós temos serviço de entrega, a Escala Editora conta com isso. Se você quiser comprar um livrinho ou 2 para presentear alguém para rezar com você, você pode pedir, ele vai chegar aí na sua casa, de onde você estiver no Brasil e até para outros lugares do mundo. Por quê? A Escala Editora também trabalha com e-books, né? Hoje, ela também trabalha com esse serviço de venda de materiais impressos e também via PDF. Então, a possibilidade de rezar é vasta. E ao mesmo tempo que a gente reza, celebra, medita, suscita reflexão sobre o diálogo e compromisso que a campanha da fraternidade desperta em nós, nós também mantemos as regras de distanciamento social de uma maneira muito respeitosa. Ótimo, Frater Alexandre. Diante Sim. de tudo que você falou, não só vai ser uma oportunidade para as famílias rezarem juntas, nesse tempo de pandemia em especial, cultivar essa prática da oração, mas também de muita informação, porque muitas famílias não estão podendo ir até a igreja para ficar sabendo mais profundamente sobre a campanha da fraternidade. Então, através do subsídio, elas vão ser bem informadas sobre tudo, vão poder viver esse tempo junto com a igreja. Justamente. O livro ele tem essa característica. Logo nas primeiras páginas, a gente tem ali a apresentação do tema, né? Feita por um confrade também. A gente tem a apresentação do tema. Então, o encontro ele não é só celebrativo, mas ele também é um encontro de reflexão. Justamente, a igreja no Brasil nos pede para que a gente reze durante o tempo da quaresma, justamente porque a quaresma é esse tempo forte de contrição. É esse tempo em que a gente assume a responsabilidade sobre as nossas culpas, aonde nós estamos errando, e justamente o que o tema da campanha da fraternidade vem nos chamar a atenção hoje, é sobre a questão da falta de diálogo e do compromisso de amor que nós devemos estabelecer entre os nossos irmãos, sobretudo aqueles que professam a fé em Jesus, mas em igrejas diferentes. Tá certo. Desde já nós queremos agradecer ao Frater Alexandre, ele que faz parte aí da equipe de missionários que trabalha junto à Escala Editora, nesse momento tão importante em que, não obstante a pandemia que o mundo está vivendo, nós não vamos deixar de rezar por conta das dificuldades, né? A gente vai se reinventando e utilizando-se desses subsídios que são preparados com muito amor, muito carinho e numa linguagem acessível, porque quando a gente fala assim também, Frater, e a gente fala de um livro, as pessoas vão pensar, ontem nós tivemos a entrevista aqui com um autor, por exemplo, ele trouxe um livro de Irmã Dulce, e o livro dele é 600 e tantas páginas, né? Quem está em casa, nem todo mundo tem disposição para leitura, mas o livro, o subsídio que nós estamos falando aqui, ele é composto por encontros, e ele é um livro acessível, né? É um livro fininho. Fala um pouquinho dessas características. Bem fininho. Olha, o livro a Escala, ela trabalha, quando a gente fala de campanha da fraternidade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, sobretudo sobre os materiais que nós temos à disposição, é daquele material extenso que a CNBB geralmente costuma lançar, que a gente chama de texto base. Ali está a reflexão básica sobre o tema da campanha da fraternidade daquele ano, as diretrizes, como deve ser organizados os encontros, o que o tema daquele ano traz como reflexão para a realidade eclesial no Brasil. E os nossos materiais na Escala, justamente quando a gente fala de um livrinho de encontro celebrativo, ele é feito em cima desse
desse texto base, né? Ele é feito em cima dessas diretrizes. Então, basicamente, o que a pessoa... E, na verdade, uma coisa interessante que eu gostaria de dizer, assim como o tema da campanha desse ano foi... como o tema da campanha desse ano ele é ecumênico, a campanha da fraternidade desse ano ela é ecumênica, um fato interessante, Padre Wellington e Caísa, é que o material produzido pela Scala também segue essa linha. Ele não é produzido por um único autor, ele tem autores diferentes e de denominações religiosas diferentes. Por exemplo, nós temos a contribuição do Abuna Cristiano Lopes, da Igreja Sírio-Antioquena Ortodoxa de Aparecida de Goiânia. Abuna, para quem não sabe, a designação é a mesma, é equivalente ao padre, né? É o nome que se dá para o ministro ordenado na Igreja Sírio-Antioquena. Nós temos a colaboração da pastora Ivone Richterheimer, né, bem conhecida daqueles que já foram estudantes no Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, a irmã Rita Cola, que é uma missionária agostiniana recoleta, o padre Antônio Júlio Ferreira Souza, né, vice-provincial da vice-província de Fortaleza e também nosso confrade, do reverendo Cláudio da Chaga Soares e do reverendo Marcelo Leandro Garcia, né, ambos reverendos da Igreja Batista. Então, tendo essa perspectiva de prezar pelo ecumenismo, a Scala também teve essa preocupação de pedir que outras pessoas de denominações religiosas cristãs colaborassem na produção desse material. Então é como se todas essas pessoas que eu acabei de citar, os autores que compuseram esse subsídio celebrativo para nós, eles tivessem diminuído o nosso trabalho de ir até o texto base e ali buscar montar o nosso próprio roteiro de orações. Mas, enfim, o roteiro de oração ele é muito completo. Ele é organizado em 9 encontros com temáticas diferentes, temáticas distintas, que visam, né, nos levar a refletir o tema da campanha da fraternidade esse ano. Nos roteiros, em todos os roteiros que têm temáticas diferentes, nós vamos encontrar ali um trecho da Palavra de Deus que deve ser debatido, perguntas que nos ajudam a direcionar a nossa reflexão, o nosso bate-papo, isso que a gente está fazendo aqui agora, em grupos menores ou maiores, e também propostas de intervenção, que também é algo característico dos subsídios celebrativos da Scala. Em todos os encontros celebrativos que a gente tem na Scala, a gente tem lá um momento em que o livro, o material, ele nos propõe a uma prática de ação, a uma prática concreta, aquilo que, baseado no tema do encontro daquele dia, nós podemos praticar em comunidade. Isto como nós falamos de diálogo e compromisso de amor esse ano na campanha, pode ser como a gente pode facilitar, por exemplo, o diálogo entre nós e um cristão que professa a fé em Jesus, mas em uma igreja diferente. E por aí vai. Então o livro, ele é muito rico, na questão de diversidade, por exemplo, de momentos de oração, de bate-papo, de roda de conversa. Então, ele tem esse objetivo, como eu disse lá no início, né, de nos fazer rezar juntos, de refletir juntos. Não é uma coisa para eu fazer sozinho. Ele tem essa intenção, é basicamente intencional. É praticamente para fazer a gente rezar em comunidade, em família, em grupo. E nós vamos continuar agora falando desse subsídio. Olha o que eu tenho aqui. Então, eu estou vendo, nós estamos vendo. O Padre Wellington já está aí com o subsídio em mãos. Aí. Muito bonito, né, Padre? E também, como já disse o Frater, muito bonito. Muito cheio de significados e cheio de importância. E é sobre ele que nós vamos continuar agora falando. Nós vamos ver o processo de finalização do subsídio com a Daiane Rodrigues. Acompanhe com a gente. Chegou a hora de conhecer a casa. É aqui que começa a produção, né, Padre? Isso mesmo. Estamos todos nós conectados, né, devidamente harmonizados para que possa sair um trabalho bom. Então aqui começa o trabalho da impressão, né? Sai do design, vem para essa máquina. Aqui acontece o quê? Isso, essa máquina, então, ela imprime numa chapa, né? Essa chapa vai ser o modelo que vai ser colocada, vamos dizer assim, o formato, a forma, né? Vai ser colocada na máquina de impressão, né? 4 cores que nós chamamos, onde vai ser impresso, então, o papel. Então, primeiro é como se aqui fosse o carbono, né? Dali sairia para as outras, para o material mesmo, produção do livro. E a partir daqui, o que acontece?
A partir daqui, vamos para o outro departamento lá da impressão na máquina, na impressão final. Padre, então depois que sair desse processo aqui da chapa, o que acontece? Isso, uma vez feito a arte, uma vez feito impresso nessa chapa, que vai servir como o modelo para todos, o que vai ser impresso no papel, então passa o processo para offset, ou seja, a impressora que vai imprimir. Logo depois é feito todo o processo aqui do acabamento, onde nós temos a parte de dobra dos cadernos, que nós assim chamamos, e depois passa pela alceadeira, uma máquina que nós chamamos de alceadeira, que vai grampear todos esses livrinhos, ou seja, é o acabamento final do livro. Antes ele é cortado, né, refilado, para depois passar para essa máquina da alceadeira, onde vai ser então grampeado o livrinho. E tudo acontece aqui atrás? Todo esse processo acontece no nosso parque gráfico. Nós somos uma editora que possuímos esse parque gráfico que foi justamente construído para atender às demandas dos nossos materiais. E é mais ou menos assim, quantos livros são produzidos, Padre? Nós temos aí, em média, a produção nossa de 100 mil livrinhos a cada tiragem, né? E aí, quanto maior a quantidade, mais possível é para nós fazermos um preço acessível, né? Então, por serem subsídios simples, então isso facilita, né, a produção em larga escala. Conseguimos assim fazer um preço mais acessível para que todos possam adquirir. Então agora vamos lá acompanhar como que funciona tudinho, né? Isso, vamos lá. Agora, depois de acompanhar todo esse processo, né, Padre, finalmente chegou o momento esperado, a hora da venda, né? Que é o que os devotos ficam esperando. Como adquirir esse livrinho? Muito bem, aqui já temos então um livro pronto, acabado, finalizado e podem adquirir através do nosso site scalaeditora.com.br e também, além disso, tem o 0800, o WhatsApp e pode ser feito então a aquisição por esses meios. Também encontra-se nas principais livrarias católicas, né? No Brasil todo, espalhado pelo Brasil todo. É fácil de adquirir esse material, esse subsídio para rezar juntos em família. Então não perca tempo. Olha aí o número na tela e também acesse o site da Scala Editora, adquira o seu, reúna em família. Neste momento de pandemia, Padre, como que funciona? Justamente. Nesse período de pandemia, vai ter digital, não vai? Isso mesmo, né? Foi bem lembrado. Assim como nós tivemos um sucesso com a novena do Natal ano passado, no formato digital, também este ano vamos lançar então a CF em Família digital. Então fica fácil de adquirir e as pessoas podem se reunir em qualquer lugar que estiverem, mesmo à distância, morando em outro país, podem adquirir esse material através do nosso site. Então não tem desculpa, Não tem tem como desculpa rezar pra rezar. mesmo, está todo mundo junto em comunhão e rezando, pedindo a Jesus. Isso mesmo. E, inclusive, é legal lembrar que essas igrejas que fazem parte do CONIC, elas vão, de fato, também poder rezar esse mesmo subsídio que nós vamos aqui publicar. Ótimo, então, Padre, obrigada por receber a nossa equipe para mostrar aí como que funciona Eu esse que processo. agradeço, Daiane. Sejam sempre bem-vindos e podendo divulgar e podendo ajudar nesse processo de evangelização, nós vamos estar juntos trabalhando em prol disso. Então adquira seu livrinho. É um processo aí longo, mas de muita dedicação, não é mesmo, Padre Wellington, da Scala Editora, para que as famílias vivam esse momento da melhor forma possível. É isso mesmo, a gente agradece o esforço de tantas pessoas, né, de tantas mãos, Sim. que unidas evangelizam através de subsídios como este, né, o da campanha da Fraternidade CF em Família. Aqui, olha aqui, nós já temos aqui o nosso livrinho e com certeza nós, você que está em casa,
Vamos rezar juntos a campanha da fraternidade esse ano, com esse subsídio, tendo acesso a essa produção aí da Scala Editora. Nós agradecemos demais ao Frater Alexandre, né, Padre Wellington, por nos deixar mais claro aí tudo sobre o subsídio e boa missão aí, viu, Frater? Eu é que agradeço a oportunidade, o convite de divulgar um pouco do que nós fazemos como missionários redentoristas. Evangelizamos por muitos meios e um deles é o que nós produzimos pelo compromisso da Scala Gráfica Editora, né? Que sempre assumiu o compromisso de tornar acessíveis os conteúdos da fé em Cristo. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, agradeço Padre Wellington e também a você, Caísa. Até mais, Frater, bom trabalho, perseverança aí. Isso mesmo. Muito obrigado. E você que tem o desejo aí de adquirir então o subsídio, scalaeditora.com.br, está aparecendo aí ó, o número de televenda 0800 703 8353. É só entrar em contato, também o WhatsApp, ó, 629 8119 6817. O que você não pode é deixar de rezar e viver esse tempo da campanha da fraternidade da melhor forma possível, através do subsídio aí CF em Família da Scala Editora.